Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo que vai acontecer na 23ª rodada da Premier League e, claro, com destaque para Arsenal e Manchester United. Vambora, galera! Antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Aliás, muito obrigado, galera, para todo mundo que tá dando hype, todo mundo que tá compartilhando. Batemos 2.000 inscritos e eu não estou acreditando. Na verdade, eu não tava acreditando que a gente tinha batido os 1.000 ainda. E, cara, isso é animal, gente. Isso é muito, muito legal. Eu espero que a gente continue crescendo para eu conseguir focar só aqui, porque eu tô adorando fazer isso, muito por conta da nossa troca de ideia, mesmo quando a gente discorda aí nas opiniões e tal, mas eu acho que é isso que faz ficar legal, tá? Então, muito obrigado e, se puderem, continuem dando essa força aí pra gente crescer cada vez mais e juntos. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Bora pro conteúdo. É isso, galera. A rodada abre com West Ham e Sunderland. E, apesar de ser fora de casa e, né, o fato de que a gente sabe que o Sunderland é muito melhor dentro de casa, cara, o Sunderland é muito mais time que o West Ham, mas eu não acho que o West Ham cai fácil. Por isso, eu acho que vai ser 3-2 para o Sunderland. Aí vamos para Burnley e Tottenham. Cara, Tottenham teve uma boa vitória na Champions League, né, em cima do Dortmund, 2-0. E o Dortmund, eu acho que é um time melhor do que o Burnley, né? Jogos diferentes, campeonatos diferentes, mas eu acho que aqui o Tottenham vence 2-1. Aí Fulham e Brighton. Cara, um dos jogos mais difíceis de prever, tá? Mas, por ser em casa e por estar fazendo um campeonato bom, tá? Eu acho que o Fulham está realmente fazendo uma boa Premier League. Eu acho que eu vou de Fulham 1-0. 1-0 para o Fulham. Aí Manchester City e o Wolves. E galera, apesar de o City ter dado um vexame na Champions League, perderam por 3-1 para o Bodo Glimt. Eu não acho que aqui vai acontecer coisa parecida, tá? Eu não acho que o Wolves consegue aguentar o City, ainda mais no Etihad, ainda mais com a pressão externa e do próprio Guardiola. Cara, e do próprio Guardiola. Eu acho que é impossível o City tropeçar para o Wolves, apesar de o Wolves estar bem é muito forte, mas está melhor do que no primeiro turno. Por isso, 3-1 para o Manchester City. Aí vamos para Bournemouth e Liverpool. E o Liverpool também, vitória excelente pela Champions League, né? Contra o Marseille, 3-0. E, cara, um Bournemouth sem o seu melhor jogador, né? Perderam o Semenyo. Mesmo sendo fora de casa, eu acho que a vitória do Liverpool, acho que o Liverpool tá começando a se encontrar. Por isso eu vou de Liverpool, 2-0. Aí vamos para Brentford e Forest. E, galera, apesar do Forest ter conseguido um resultado excelente, né? Contra o Arsenal na rodada passada, empataram por 0-0, mas foi em casa, né? Aqui, contra o bom time do Brentford, Igor Thiago vai aprontar e eu acho que o Brentford vence por 2-1. Aí vamos para Crystal Palace e Chelsea e, cara, o Palace tá numa fase terrível. O Chelsea, mesmo não engrenando de vez, tá vencendo seus jogos aqui e ali, né? Então eu acho que dá Chelsea, tá? 2-0 Chelsea. Aí Newcastle e Aston Villa, cara, Newcastle em casa, a gente sabe que é muito forte, né? Sempre falo isso. E o Aston Villa vem meio capengando, mas eu acho que aqui eles conseguem pelo menos um pontinho. Então eu vou de empate. Newcastle 2, Aston Villa também 2. Arsenal e Manchester United eu já falo. E a rodada encerra com Everton e Leeds. E, cara, aqui eu também vou de empate, tá? Eu acho que vai ser 1-1. O Leeds vem numa fase muito boa. O Everton vem oscilando. E com alguns desfalques aí, eu não acho que vai conseguir vencer esse bom time do Leeds. Então acho que dá empate 1-1. E aí, galera, antes de falar do jogo em si, tivemos a confirmação, né? O Nwaneri realmente foi pro Marseille, né? Então, cara, é só desejar um ótimo empréstimo, que ele jogue o maior número de jogos possível e ele vai fazer o mesmo caminho que o Saliba fez, né? O Saliba também passou algumas temporadas emprestado ali no Marseille e voltou do jeito que voltou, né? Um dos melhores zagueiros do mundo aí já faz um tempo. E eu espero que o Ethan siga a mesma jornada do Saliba e volte muito mais forte. Então, muito boa sorte, Ethan, que volte ainda melhor. Além disso, ótimas notícias, o nosso galã italiano tá de volta. Calafiori
nos treinos, tá? Nos treinos. Então, ó, eu não descartaria ele começar na esquerda ali, tá? Na lateral contra o United, porque vocês viram como é que foi do Mosquera, né? Ele foi fotografado no treino, de repente, titular contra a Inter. Então, tudo pode acontecer. Além disso, Hincapié também de volta aos treinos. Então, galera, talvez pela primeira vez na temporada teremos o elenco 100% saudável contra o United. Tirando, claro, o Max Dalman. Mas, cara, o Max Dalman é aquela cobertura de sorvete, sabe? É a cereja no bolo. Ele é um cara pra compor elenco, né? A gente, pô, é um menino de 16 anos de idade. Agora, o elenco mesmo completo a gente nunca teve. Então, olha isso, cara. Tomara que esteja todo mundo saudável e tomara que ou Calafiori ou Hincapié entrem contra o United. E é isso, galera. Chegamos no grande jogo entre Arsenal e Manchester United, que vai acontecer no dia 25 de janeiro de 2026, à 1h30 da tarde, tá? Horário de Brasília aí. E, cara, já me adianto que eu acho que vai ser um jogaço, tá? Eu acho que vai ser um jogo complicadíssimo para os dois, tá? Para as duas equipes. Principalmente para a última partida do Manchester United, né? O que eles jogaram contra o Manchester City foi brincadeira, galera. Jogaram demais, demais. Eu me senti de volta ali em 2010, 2009, sabe? Quando o United era dominante e voltou a ordem das coisas, sabe? O United, o time gigante contra o City, não tão grande assim. Cara, não vou negar, me bateu uma preocupação, principalmente pela nossa atuação contra o Forest também, né? Só que aí, né, veio o nosso jogo contra a Inter no meio de semana e me deu um ânimo, como eu falei lá no review da partida, né? Que, aliás, se você não viu, dá uma olhadinha lá, galera, pra dar essa força pro canal, pra gente conseguir também cada vez mais views aqui, né? E falando em dar uma força pro canal, galera, deixei aqui embaixo 2 links pra você clicar e fazer as suas compras aí de começo de ano e comprar o que você quiser, tá? Pode ser material escolar para as crianças que estão voltando agora para a escola, pode ser algum produto de limpeza, algum produto para casa, algum eletrodoméstico, algum eletrônico, celular, livros, enfim. Qualquer coisa que você comprar pelos meus links, você ajuda demais o canal, sem custo adicional nenhum para você. Então clica lá, faça suas compras e dá essa força pro canal, beleza? De volta pro vídeo. Então, galera, eu falei lá no review que é disso que o time é capaz, sabe? É isso que esse time pode fazer quando tá bem, sabe? E, claro, são competições diferentes. Os times da Champions se comportam muito diferente de como os times da Premier League se comportam, né? E eu tava vendo algumas discussões online, galera, e eu concordo. Como todo mundo tá sofrendo pra fazer gol, tá? Nessa temporada. Parece que é a liga que tem menos gols em 5 anos. E outra, a qualidade dos defensores aumentou demais. Se você olhar em todos os times, cara, vai ter um defensor, pelo menos, que você olha e fala, pô, esse cara é bom. Esse cara é muito bom. E só pra dar uns exemplos aqui, você pega o Crystal Palace, tem o Lacroix, jogadoraço. Tinha o Guerri, né, mas agora vai ser jogador do Manchester City. No próprio Manchester City, você tem o Ruben Dias, você tem o Stones. No Sunderland, você tem o Balar, você tem o Mukiele, você tem o goleiro, que também é muito bom, o Roofs. O goleiro do United mesmo, né, pra voltar aqui pro jogo. O goleiro do United, muito bom, esse Lamens, cara. Bom goleiro. Os zagueiros também eu acho bons. O Maguire parece estar encontrando aquela forma mais parecida de quando ele era do Leicester. O Martinez voltou muito bem. Fez um jogaço contra o City. Você vai pro Tottenham, você tem o Van de Ven, baita zagueiro. Você vai pro Brighton, tem o Van Heck, né, que eu elogiei aqui algumas rodadas. Cara, então a Premier é muito forte nesse quesito. E aí acaba dando essa diferença, né, de performance. Olha como é que foi o meio de semana tirando o City. O City tá numa fase ruim, né? O City tá numa fase bizarra, mas... Pô, excelente vitória do Liverpool, excelente vitória do Tottenham, excelente vitória do Newcastle. Então, cara, é uma competição diferente onde a gente consegue se expressar melhor, né? Como time. E aí, eu acho, cara, que o United não é maluco pra vir pra cima. Eu acho que eles vão jogar no contra-ataque. Eu acho que eles vão fazer muito isso, tá? Vão segurar o jogo
e vão tentar sair num contra-ataque rápido. E, cara, pode dar muito certo pra eles, tá? Eu tô preocupado, sim, principalmente por causa desse cara aqui. O Mbeumo tá jogando muito, e esse cara que tá aqui atrás também, né? O Bruno Fernandes, que fez uma partida incrível contra o Manchester City, tá? Jogou demais e vem jogando bem, né? Há um tempo, assim como eu falei no review da rodada passada. Jogou muita bola. E o encaixe do time deles foi muito bom, né? Contra o Manchester City. E aí é isso que eu acho que eles vão fazer, sabe? Eles vão fazer aquele bloco médio-baixo e tentar acionar Mbeumo na correria, até Dorgo e Diallo também, né? E aí eu acho que eles vão tentar neutralizar o nosso meia ali com o Casemiro, não vão deixar nosso meia jogar, pra gente criar o mínimo de chances possível, né? E aí, galera, vamos ver aqui, como a gente sempre tem feito, o nosso retrospecto. Aqui um resuminho, né? Nas últimas 10 partidas, 6 vitórias do Arsenal, 3 do United e um empate. Retrospecto bom, né? Recente, dos Gunners. Inclusive, esse empate foi um dos empates, né, que enterrou na nossa temporada passada. Mas, galera, no Emirates, a última vitória do United na Liga foi aqui, ó. Em 2019, o Arteta ainda não perdeu no Emirates para o Manchester United na Premier League. E isso é gigante, tá? Isso é muito grande, eu acho que isso vai contar bastante. Pô, não perder do Manchester United há 7 anos dentro de casa, mas retrospecto não ganha jogo, né? E qual seria a minha escalação para esse jogo, galera? Bom, é muito simples. Muito simples. Davi Raya no gol, Jurgen Timber, Saliba, Magalhães e, se for confirmado, eu gostaria de ir com o Hincapie. Por que não o Calafiori? Cara, o Calafiori tem tido lesões recorrentes, né? Muitas lesões recorrentes. O Calafiori teve 2 também, né? Teve uma logo nos primeiros jogos, né? Que ele foi titular. Voltou. E agora mais essa. Mas essa última lesão parece que foi leve, tá? Pô, faz do que? 2 semanas que ele machucou e já voltou. Então acho que foi mais tranquila. E pra gente tentar trazer o Calafiori mais aos pouquinhos, né? Porque, de novo, como ele teve muitas lesões recorrentes, é bom tratar ele com mais cuidado. Se não der Hincapie, cara, aí complica, porque eu tenho medo, e aí é medo mesmo que é a palavra, tá? Eu tenho medo de colocar o Lewis Kelly, cara, porque eu acho que a gente vai ter trabalho nas pontas, tá? Eu acho que a gente vai ter muito trabalho, e cara, você teria ali o Diallo, até um Mbeumo, né, que cai muito pela direita também. E a gente não sabe como que eles vão escalar o time também, né? Eles podem escalar ali com o Chesco na frente, um Mbeumo pela ponta. Então, cara, eu não confiaria no Lewis Kelly, cara. Eu tenho medo de escalar o Lewis Kelly nesse jogo. Por isso, Hincapie. O meio, cara, muito simples. Zubimendi e Declan Rice. Na ponta direita, Bukayo Saka. Gente, eu falei sobre isso, né, no meu vídeo de análise, né, que eu separei alguns lances do jogo contra a Inter, que aliás também, se você não viu, dá uma olhadinha lá, galera, é uma tentativa de fazer um conteúdo novo, que também, gente, muito obrigado pelos comentários, tá, eu juro que eu vou responder todo mundo, não tive tempo por causa do trabalho, mas eu vi que teve muito comentário positivo, falando que, pô, achou muito legal o tipo de conteúdo, e cara, eu fico muito feliz, porque é um conteúdo legal de fazer, dá um pouco mais de trabalho, né? Mas eu quero tentar trazer isso em toda a pós-rodada, né? Todo pós-jogo do Arsenal, eu vou tentar produzir esse conteúdo sim. E aí, de novo, se você não viu, dá uma olhada lá. Eu separei, né, uns lances do Bukayo Saka para mostrar como não é guerra de ego entre ele e o Gyökeres. É só uma coisa do Saka, dele não procurar atacante. Ele sempre corta pra dentro e bate, ou corta pra dentro e toca pro meia. E eu acho que isso é muito de ansiedade, cara. Eu acho que isso é ânsia de ajudar o time. Só que do jeito dele. Só que do jeito que ele vem se acostumando nas últimas rodadas, não. Nas últimas temporadas, né? Ele vem carregando o ataque do Arsenal. Então, eu acho que ele tá com esse excesso de ansiedade pra tentar ajudar o time. E, de novo, ele precisa entender que agora ele pode tocar. Que agora ele tem o Gyökeres ali na frente fazendo a infiltração. Que, por exemplo, se ele tem o Eze ali no meio, ele pode tocar pro Eze, ele pode tocar pro Odegaard. Ele tem que entender que agora ele não precisa mais resolver tudo sozinho. E mesmo assim, mesmo ele não participando diretamente dos gols, pode perceber, ele sempre tá envolvido na jogada dos gols, cara. É incrível.
É incrível o tanto que ele participa, né? O tanto que ele é decisivo. Concordo com todo mundo aí que criticou que não, mas ele precisa pôr o pé na forma. Sim, precisa. Ele não tá acertando o gol como ele tava na temporada passada. Aliás, nas temporadas passadas, né? Pô, teve épocas ali que ele cortava pra dentro e você já comemorava. Tipo o Robin, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente, né? Longe de ser o Robin, mas cortava pra dentro, batia, era gol. Esse era o nosso Saquinha. Hoje ele tá errando muito chute, tá tomando decisões erradas, mas como eu disse, eu acho que é por ansiedade. E mesmo assim, tem contribuído muito com o time, por isso eu ia de Bukayo Saka. E aí, cara, aqui eu tô... E aí tem duas posições aqui que eu tô muito em dúvida, gente. Eu tô muito em dúvida. Comentem aqui a escalação de vocês e se vocês concordam com a minha. Eu tentaria o Eberechi de novo. Tentaria o Eze de novo, por quê? Porque eu acho que o United vai tentar fazer esse bloco baixo e jogar no contra-ataque. E aí, sim, a gente corre muito risco nesse contra-ataque porque o Eze não compõe bem, ele não recompõe bem, ele não volta bem para a zaga. O Odegaard seria muito melhor para isso, mas eu acho que o Eze seria melhor para quebrar o bloco médio-baixo. Tá? Eu também destaquei o lance do primeiro gol lá contra a Inter no vídeo de análise, né? E eu mostrei ali como ele é mais direto, como ele procura mais o passe incisivo, mais o passe vertical do que o Odegaard tem feito, né? E cara, o Odegaard a gente achou que tinha voltado, né? Principalmente ali depois do jogo contra o Villa, né? Que, pô, foi um jogaço do Odegaard, tá? Ali. Mas ele tá oscilando, cara. Os últimos jogos do Odegaard foram muito abaixo, né? Não que o Eze também tenha entrado e, meu Deus, jogou demais. Não. É muito por causa desse fator, né? Pelo fato dele ser mais incisivo que eu tentaria o Eberechi. E aí, na esquerda, eu manteria o Leandro Trossard, tá? Trossard, que eu já falei aqui, né? É um dos nossos pontas mais inteligentes. Ele sempre procura um passe, ele segura mais a bola, né? Ele não desperdiça tantas jogadas quanto, por exemplo, o Martinelli. Ele vem numa fase meio abaixo, né, do que estava ali no final do ano, quando ele era de longe, assim, o nosso melhor finalizador, um dos melhores jogadores do time, mas ainda vem jogando bem e eu manteria o Leandro Trossard. E aí na frente, é a segunda posição que eu fico muito em dúvida, cara, porque Jesus jogou muito, né, contra a Inter e o Gyökeres entrou muito bem. E como o Gyökeres vem sendo titular na Premier League, me causa essa dúvida. Mas eu repetiria Gabriel Jesus de titular, tá? E eu tentaria fazer a mesma coisa que ele fez no jogo contra a Inter, tá? Ali no segundo tempo, você tira o Jesus e bota o Gyökeres, ou quem sabe até o Havertz, né? Porque até onde eu vi, o Havertz está saudável ainda. Eu vi alguns rumores, né, que ele teria sentido o joelho que ele recuperou de lesão, e aliás... Vi rumores também de que nos bastidores estão com medo dessa lesão ser mais grave do que eles acham que é. De ser uma coisa recorrente, sabe? Eu vi gente especulando até que o Arsenal já tá procurando vender ele no verão. Mas tudo isso é especulação, tá? Por enquanto, até onde eu vi, eu assisti a coletiva de imprensa do Arteta, ele falou que tá todo mundo saudável, então daria até pra você usar o Havertz ali no segundo tempo. Mas eu colocaria o Gyökeres tá com a confiança um pouquinho mais, né? Tá com um pouquinho mais de confiança depois de ter feito aquele golaço contra a Inter. Por isso, esse é o meu time. Eu acho que esse time é extremamente forte, tá? E o banco também, né? Fica extremamente forte pra você. Se você precisar mudar alguma coisa aqui, cara, dá pra tirar Zubimendi e botar Odegaard, ou dá pra tirar o Eze e botar o Odegaard, dá pra tirar o Saka e colocar o Madueke, dá pra tirar Trossard e botar Martinelli, dá pra tirar Jesus, colocar Gyökeres ou Havertz, então o nosso banco vai estar recheado de talento pra mexer no time caso não esteja funcionando. Mas eu acho que esse time aqui, cara, é muito forte e vai ser muito competitivo nesse jogo. E é claro que eu acho que vamos vencer esse jogo, tá? E o meu placar é 2-0. 2-0 para o Arsenal, mas, como eu disse, não vai ser um jogo tranquilo, não vai ser um jogo fácil. Eu acho que a gente vai sofrer um pouco na transição, tá? Mas eu acho que o nosso sistema defensivo vai lidar melhor com os contra-ataques do United do que o City, né? Do que o City lidou. Aliás, não lidou, né? Porque eles não conseguiram lidar. Então é isso. Eu acho que a gente vence esse jogo por
2-0. Aí, bora dar uma olhada na tabela antes de a rodada começar, né? Como de costume. E é isso, galera. É o primeiro colocado contra o quinto. O United encostou, né, no G4, depois da vitória excelente para cima do City. E vai ser um jogaço, tá? E eu espero movimentações interessantes na tabela. E eu espero que a gente pelo menos mantenha essa gordurinha aqui para o segundo colocado, né? E na verdade aqui tá empatado, né, em pontos, Villa e Manchester City. E, cara, eu acabei de falar o placar, né, 2-0, mas eu não me espantaria se a gente empatasse esse jogo não, tá, gente? Se o United jogar bem mesmo, cara, vai ser um jogo muito complicado, eles têm jogadores muito bons, mas eu espero que a gente consiga manter, sim, a gordura. É isso, galera, esses foram os meus palpites aí para a 23ª rodada da Premier League. Comenta aqui quais são os seus palpites para a rodada e qual é a sua escalação para o nosso jogo contra o Manchester United, beleza? E curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype para a gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? É isso, galera, chegou a hora de mais um clássico na Premier League e eu espero que a gente saia com uma grande vitória. Para todo mundo que não é Gunner continuar seguindo o líder, beleza? Então, come on, you Gunner!